apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente enquanto equipe para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados pela nossa equipe e por todos os espíritos que aqui se encontram conosco neste momento. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Ana Paula, a Crislândia, o Devanir, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Joísa, o Josimar, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Contamos hoje também com a participação da Marília, que veio aqui conhecer mais de perto o nosso programa. Hoje o nosso tema é Verdades e Dádivas Espirituais. Mateus, capítulos 16, versículos de 13 a 17. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Então vamos entender um pouquinho o que é ressurreição, o que é encarnação, quais seriam essas dádivas espirituais colocadas por Jesus, o que seria transfigurar, né? Quem seriam Elias, quem seriam Moisés. Vamos entender um pouquinho desse trecho do Evangelho. Então, neste momento, vamos dar continuidade, serenando nossas mentes, elevando ao Pai nossos pensamentos, irradiando muita energia de esperança, serenidade, discernimento. Vamos pedir aos nossos mentores, aos amigos espirituais da colônia Maria de Nazaré e todos os outros espíritos que nos acompanham neste momento, que se juntem a nós, agradecendo ao Pai por mais este momento. Pedimos, então, a permissão a Deus para dar início ao nosso programa de hoje, com a prece de abertura que será feita pelo Devanir. Uma boa noite a todos. Vamos, neste momento, serenar nossos pensamentos, elevando-os a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e aos mentores das colônias espirituais, para que possamos juntos desenvolver um programa a engrandecer os conhecimentos tanto de nós encarnados como dos irmãos desencarnados. Senhor da vida e do universo, neste momento ligamos nossos pensamentos a Ti, pedindo Teu amparo para o nosso planeta, que o Teu amor envolva a Terra, abençoando e protegendo a natureza, na terra, nas águas, em toda a atmosfera terrena. Que o Teu amor e a Tua luz, paz, envolvam toda a humanidade terrena, vibrando amor em todos os corações, pacificando, predispondo ao bem, à honestidade, à paz, ao respeito pela natureza, pelas pessoas, pelos animais. Que a Tua luz ilumine todas as consciências na terra, induzindo as pessoas a se guiarem por Tuas leis, para que os sofrimentos tenham fim e a felicidade e o bem-estar possam ficar ao alcance de todos. Que as Tuas leis se tornem cada vez mais claras nas consciências de todos nós, que nos irmanamos nessas orações pela terra, dando sempre um norte seguro e benéfico ao nosso jornadear. Te agradecemos, Senhor da vida, e pedimos mais uma vez a Tua proteção, amparo e ajuda ao nosso planeta Terra e a toda a humanidade. Paz, harmonia, afeto e contentamento nos nossos corações. Que assim seja, damos graças a Deus. Dando continuidade, então, nós vamos agora para a nossa vivência prática da semana. A vivência prática consiste em escolhermos, né, no trecho que vai ser lido do Evangelho, uma palavra que nos chamou a atenção, que tenha um significado. E essa palavra nós vamos tentar aplicá-la dentro do nosso dia a dia.
E assim, nesse momento, nós escolhemos a palavra semana passada, do trecho da semana passada, e agora, neste momento, nós vamos compartilhar que palavra nós escolhemos e como foi essa vivência. Então, vamos lá, a gente não chama todo mundo, porque não daria tempo, né? O programa teria que ficar por muito tempo aí, né? Sendo no ar. Então, nós vamos começar perguntando para algumas pessoas. Então, a gente começa perguntando hoje para a Juíza. Juíza, qual foi sua palavra e como foi a sua vivência essa semana? Boa noite. A palavra que eu escolhi semana passada foi atormentados. E foi mais para refletir e ver o que estava me atormentando, se tinha algo me atormentando e se eu estaria atormentando alguém, estava fazendo algo que poderia atormentar alguém. Refleti e vi que não estava fazendo nada para atormentar alguém e o que estava me atormentando, que na outra semana também, é só a questão de, e isso mexe com minha energia, é só a questão de saber administrar o tempo. E eu estou conseguindo, nessas 2 semanas eu estou conseguindo administrar, então eu estou dormindo melhor, a energia está melhor e com isso estou evitando algumas doenças. E é isso. Passa a palavra. Eu, Cris, escolhi a mesma palavra que a Joísa, que foi o atormentado, né? Essa palavra traz um medinho pra gente. E nem seu significado, ela significa é isso, né? Sofrer um desgosto, uma angústia moral, né? Amargurar-se, afligir-se, bem como a Joísa comentou. E só que a minha ideia foi um pouco diferente da dela, que foi tentar, né, manter a serenidade nos momentos do dia a dia, nos mais diversos, né, desde com a família, com os amigos, no trabalho e tudo, para evitar, né, esses tormentos existenciais, né, a consciência pesada, ou porventura algum irmão próximo, né, trazendo alguma energia ruim. E eu confesso que, assim, eu tentei, mas esse é um trabalho que é para a vida toda, né? Não é uma semana que a gente vai conseguir afastar isso. E eu confesso que eu não pensei como a Joísa, que foi em atormentar ninguém. Aliás, em atormentar alguém, né? Eu acho que eu fui um pouco egoísta. Mas, enfim, a ideia é manter, né, essa questão sempre em voga, né? Buscar melhorar a nossa atuação a fim de que os tormentos do dia a dia sejam esvaídos com o tempo. Muito interessante a abordagem tanto da Juíza quanto da Poliana, né? Justamente porque é isso que é o enriquecedor no grupo, né? Cada um interpreta uma palavra, olha, uma palavra, não foi nem um trecho do Evangelho, segundo a sua visão. Então, nós vamos, quando a gente está num grupo, a gente consegue ter uma visão mais clara de tudo, né? São várias perspectivas diferentes que, juntando, a gente consegue ter uma visão maior. Então, o atormentar tanto pode ser o de atormentar os outros, como se atormentar, se perturbar, né? Não se deixar ficar sereno por qualquer motivo externo, né? Como pode ser também da forma que foi colocada. Essa forma abrange as duas, né? Na verdade, ficou bem completo o entendimento do que seria o atormentar. E o objetivo da palavra aqui não é só para uma semana, né? Uma semana é para a gente prestar atenção e começar a exercitar. Porque a gente sabe que qualquer mudança não leva um dia, não leva uma hora, levam vários dias e várias horas. E dentro desse atormentar, é bom a gente prestar atenção, né, no que nos pertence e naquilo que não nos pertence. Muitas vezes a gente perde a tranquilidade, a serenidade, se deixa obsediar, né, por conta de assumir pensamentos e energias que não são nossas. Daí a importância de vigiar sempre. Quem mais queria colocar? Crislândia? Olha, eu entrei de gaiato, viu? Porque, na verdade, eu inseri o meu nome, não sei se tu está acompanhando aí no vídeo.
Eu pensei na palavra evolução, porque, na verdade, é aquilo que a gente faz durante toda a existência, e eu acho que até mesmo depois que a pessoa atinge um grau de percepção maior, eu posso dizer por toda a eternidade, né? A evolução tem a ver com o crescimento da gente. Então, em cada momento estão na sucessão dos acontecimentos ocorrendo fatos. Fatos que chamam a nossa atenção. No campo da ciência, no campo do dia a dia, do cotidiano, das relações humanas, né? E sempre a gente vai tirando alguma consequência que serve para melhorar a nossa trajetória evolutiva. Então, é uma palavra em cima da qual eu trabalho, né? É uma postura, né? É relacionada com o progresso, com a evolução, com a apropriação dos conhecimentos. Que primeiro são interiorizados no consciente, depois vai para o subconsciente, por fim fica no corpo espiritual, e se a gente insiste, lembra e repete daquelas conquistas feitas, termina sendo parte do espírito propriamente dito. E aí, então, é quando a pessoa está verdadeiramente evoluindo, né? Isso é que eu procuro fazer, é o critério que eu encaro, tomo como referência. Serviu? Sim, evolução faz parte, muito bem colocado, evolução faz parte do nosso dia a dia, né? Por isso que a gente usa aquela frase, eu quero ser melhor hoje do que fui ontem e amanhã melhor do que ser hoje, né? É a lei do progresso em ação. E a gente precisa realmente parar e fazer uma reflexão para verificar aonde nós estamos, né? E aonde nós queremos chegar, para caminhar, traçar rumos, metas, para que a gente consiga efetivamente essa evolução. Que a gente pode se enganar aí no meio do caminho, achar que está no caminho da evolução e quando vê a gente está estagnado, né, professor? Então é importante a gente refletir por essa palavra assim. Quem mais? Teria alguma coisa para colocar? A Crislândia agora, depois a Elaine. A minha palavra escolhida foi dores. E as nossas dores é um anunciado de que algo não está bem e de que precisa melhorar, embora sempre queremos fugir dela. Então, as dores nos oferecem uma oportunidade de reflexão, voltando para o nosso interior e buscando conhecimento de nós mesmos, onde vamos procurar compreender o porquê de estar sentindo tal dor, o que eu fiz para estar sentindo tal dor e procurar uma justificativa para tal. E, claro, começar a mudança diante disso. Dor geralmente é uma palavrinha ingrata que ninguém gosta de estar vivenciando, né? Mas o importante na dor é que realmente ela é considerada, né, pela medicina, na verdade, não como algo ruim, mas algo bom, porque ela é o anúncio de, como você bem colocou, Cris, é o anúncio de que algo não está correto, né? É que muitas vezes a gente fica simplesmente no efeito e não vai buscar causa, né? Então, a dor existe para que a gente vá buscar a causa da dor e não somente use alguma coisa alternativa para eliminá-la. Porque eliminando, se a gente não efetivamente cuidar da causa, ela vai voltar, né? Porque algo continua errado com isso. Então, daí a importância da gente entender a dor como uma oportunidade, como você colocou, de reflexão, né? Para a gente descobrir o que está errado conosco. Que na correria do dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas tribulações, isso vai passando, né? Vai passando, e a gente vai deixando despercebido até que chega um momento que é impossível continuar. Então, muito importante. Elaine, você teria alguma coisa para colocar? Eu tinha escolhido a palavra odiarão, e essa semana eu fiz um exercício de perdão, pelo menos todas as noites, liberando as pessoas das quais eu tenho mágoas, porque a gente tem, né? Mágoa, ressentimento. Não diria que chego a odiar, mas antipatizar sim. Né? Então, pelo menos eu estou liberando essas pessoas para tirar peso de mim, da minha vida, e ver se eu afasto dessa forma, se a gente acaba afastando essas pessoas e essas experiências da nossa vida. Elaine, você colocou um ponto muito interessante, né? Muitas vezes a gente não odeia uma pessoa, né? Mas a gente guarda uma mágoa de uma ação
que foi feita no passado e a gente não conseguiu superar isso ainda. E por conta disso a gente vai acumulando, né, um fardo cada vez mais. A gente não chega a odiar, mas também não se sente bem, confortável na presença da pessoa. E a gente vai guardando essas mágoas, esses ressentimentos, e vai ficando muito pesada a caminhada, né? Porque é como se a gente carregasse todas essas pessoas nas nossas costas. Então, daí a importância da gente reavaliar aquele momento, né? O exercício do perdão não significa que eu vou amar outra pessoa no estágio em que nós estamos, mas significa que eu não vou desejar mal, né? Eu já vou procurar vê-la com outros olhos, né? Não preciso ser amigo, né? Lógico, a gente não consegue mudar as coisas assim tão de uma hora para outra, né? Exige tempo, exige entendimento, exige o tempo de maturação, que a gente diz. Então, é importante, sim, a gente começar a limpar esse acúmulo de bagagem que a gente traz, né? Analisando, porque muitas vezes essa mágoa pode não ter fundamento. A gente pode ter interpretado mal uma palavra, ter achado que, quando a pessoa não queria dizer aquilo, e assim a gente vai. A gente tem o costume de achar muito, né? Eu acho muito que aquela pessoa está brava comigo, ou quis me prejudicar, ou fez isso, fez aquilo, quando, na verdade, às vezes a pessoa nem nos notou, fez aquilo porque fez, né? E a gente já leva para o lado pessoal. Daí a importância da gente estar fazendo as pazes conosco e com os outros. Acho que todo mundo falou, né? Esse é um aprendizado muito grande. A minha palavra também escolhida também foi dor, né? E a avaliação é quantas vezes a gente vai desconsiderando, né, não só dor, mas o que significa dor, o sinal, né, que ela representa, e quantas vezes a gente vai desconsiderando, até pelos afazeres, os sinais que nos são apresentados, né? Então, eu sinto uma dorzinha aqui, eu não vou atrás, eu deixo, aí ela não é tão forte e passa, depois na outra semana ela vem 2 dias, aí vem 4, até que vira alguma coisa muito mais séria. E isso, eu trouxe essa dor não só no sentido de dor, mas no sentido da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do acumular mágoas, né? Às vezes é uma magoinha aqui, uma magoinha lá, quando vê, a gente já não suporta mais o outro, e sem ter um motivo razoável, né? Foram pequenas coisinhas que fomos guardando, não nos livramos no momento, não cuidamos daquilo no momento, daquela dor no momento, e depois virou um dramalhão. Então, foi esse meu exercício também. Não é fácil, quando a gente faz essa análise, a gente percebe o quanto a gente passa, né? Deixa passar, mas na verdade não deixa, guarda dentro de si só, e depois complica. Então, foi uma semana bem interessante, eu descobri muitas coisas. É sempre bom esse exercício que a gente descobre um monte de coisa, faz aí uma lavagem, né? Dá uma limpeza na nossa bagagem. Então, vamos dar continuidade pedindo para a Elaine agora que faça a leitura do Evangelho para nós. E depois das 6, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um monte alto, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom não estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles, e uma voz, vinda da nuvem, dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz ouvi-lo. Os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Elevando os olhos, não viram ninguém, a não ser o próprio Jesus, sozinho. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Mas os discípulos o interrogaram, dizendo: Então por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta, disse: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas.
Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está em iminência de padecer sob as mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 13 do Novo Testamento. Tradução de Haroldo Dutra Dias. Dádivas espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus, capítulo 17, versículo 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmo nas conversões vulgares e ociosas. Não esqueçamos de que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-as em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bem, diante desse evangelho, que nos traz tantos ensinamentos e aí uma interpretação de Emmanuel sobre esse trecho, vamos tentar fazer a nossa entender o que os Espíritos, o que Jesus nos trouxe para nós. Então, a gente faz a primeira pergunta para o Devanir, perguntando: o Evangelho nos traz a palavra transfigurar. O que significa, Devanir, transfigurar na visão espírita? Bem, na visão espírita do fenômeno, transfiguração é uma transformação fluídica, uma espécie de aparição perispíritica que se produz sobre o próprio corpo do vivo. Geralmente é perceptível a todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível. Pode se dar pela vontade da própria pessoa ou sob influência externa. Quando Jesus orou, se expandiu perispiritualmente, superpondo ao corpo novo aspecto e apresentando grande radiação. Sua luminosidade propagou-se às suas vestes e através delas. Quanto à presença de Moisés e Elias, foi um fenômeno de materialização, já que Pedro, Tiago e João eram médiuns de efeitos físicos. O perispírito é invisível para nós em seu estado normal, porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, lhe fazer receber, por um ato de sua vontade, uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, as quais, como também outros fenômenos, sendo que não estão fora das leis da natureza. Este fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, o qual é invisível quando é muito rarefeito e torna-se visível quando é condensado. Segundo o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição é algumas vezes vaga e vaporosa, outras vezes é mais nitidamente definida. Enfim, tem todas as aparências da matéria tangível, pode mesmo chegar à tangibilidade real, ao ponto em que se pode duvidar da natureza do ser que temos diante de nós. As aparições vaporosas são frequentes,
E sucede muitas vezes que indivíduos assim se apresentem às pessoas a quem têm afeição. A transfiguração explicada é um fato bastante comum, que por consequência da irradiação fluídica pode modificar a aparência do indivíduo. Porém, a pureza do perispírito de Jesus podia permitir ao seu espírito dar-lhe um brilho excepcional. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não há nenhuma que esteja fora das condições da humanidade e que não seja encontrada no comum dos homens, pois elas estão na natureza, mas pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiam nele proporções acima das do vulgo. Ela nos representaria a parte do seu envoltório carnal, o estado de espíritos puros. Imaginemos, então, o perispírito de uma pessoa viva, não fora do corpo, mas irradiando ao redor do corpo, de maneira a envolvê-lo como uma espécie de vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações de quando separado. Se perder a transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, velar-se como se estivesse mergulhado num nevoeiro. Poderá mesmo mudar de aspecto, ficar brilhante, de acordo com a vontade ou o poder do espírito. Outro espírito, combinando o seu fluido com esse, pode substituir a aparência dessa pessoa, de maneira que o corpo real desapareça, coberto por um envoltório físico exterior, cuja aparência poderá variar como o espírito quiser. A transfiguração pode processar em condições diversas, segundo o grau de pureza do perispírito, sempre correspondente ao da elevação moral do espírito. Ela pode não passar de uma ligeira modificação da fisionomia, ou chegar ao ponto de dar ao perispírito uma aparência luminosa e esplendorosa. O fenômeno de transfiguração aparece nos evangelhos e nas escrituras sagradas de quase todas as religiões. A explicação espírita foi julgada anticientífica por fazê-lo depender do fluido, conceito que se considerava superado pela ciência moderna, mas que atualmente voltou a impor-se no campo científico. Passo a palavra. Bem, então, como o Devanir nos trouxe, né, esse fenômeno da transfiguração não é nenhum milagre, não é nada normal. Como ele bem coloca, ele é acessível a todos nós enquanto encarnados, né? E ele vai ser mais intenso ou menos intenso de acordo com o grau de moralidade, né? É importante a gente entender que, na verdade, mais do que o fenômeno de transfigurar em si, é entender o que isso significa, né? Jesus, de certa forma, quis trazer um entendimento, e assim os discípulos entenderam, né? Que, na verdade, não existia a morte, né? Como entendiam. O corpo morreu e não se vive mais. O que existia, ele fez com que eles vivenciassem essa experiência da vida além da morte, da vida do espírito, né? Então é interessante que a gente fixe, né, os olhos, os conceitos, não no fenômeno em si, mas sim naquilo que ele nos remete a refletir e nos traz a certeza. Então vamos dar continuidade perguntando para a Juíza agora. Juíza, por que o Evangelho faz referência a Moisés e Elias? Qual a importância desses personagens, profetas, para a história do cristianismo? Porque tanto Elias quanto Moisés, eles são símbolos vivos da palavra de Deus, onde vemos que Moisés representa a lei e Elias os profetas. Então, a aparição de ambos serviu para confirmar a lei e os profetas, ou seja, a palavra de Deus. E também eles apareceram antes do sacrifício de Jesus para incentivá-lo e apoiá-lo a cumprir a sua missão aqui no orbe terrestre. Passo a palavra. Bem, como a Juíza colocou, né, fica fácil entender aí que, na verdade, com a presença de Moisés e de Elias, Jesus quis dizer que ele não vinha para mudar as leis,
Ele vinha, sim, para trazer uma nova interpretação. A interpretação que, naquele momento, as pessoas poderiam, muito lentamente ainda, porque até hoje não conseguimos assimilá-la por inteiro, né? Ir assimilando esse conceito de Deus amor, esse conceito da imortalidade, que eles já acreditavam naquela época, mas com fatos mais científicos, com provas, com a necessária bagagem para entender, né, o que precisamos fazer enquanto encarnados ainda para conseguirmos evoluir cada vez mais. Então, nós passamos agora a perguntar para Elaine. Elaine, como podemos entender, dentro da descrição do Evangelho, essa nuvem luminosa segundo os conceitos da doutrina espírita? Sempre que acontece a aparição de um espírito, os textos bíblicos se referem a uma nuvem. E Javé é um espírito, não é Deus, pois Deus é um princípio e não um ser. Nuvem seria o ectoplasma dos médiuns, que no caso seriam os discípulos que subiram com ele ao monte. O trecho informa que surge uma voz da nuvem que diz: "Este é o meu filho amado". Essa voz também é uma materialização do pensamento de um espírito superior a Jesus. A encarnação de Jesus foi planejada durante milênios, e isso faz parte de um processo cósmico que nós mal podemos vislumbrar. Fato idêntico ao surgimento desta nuvem ocorreu por ocasião do batismo de Jesus por João Batista. Para explicar o que seria ectoplasma, segundo a terminologia espírita, ectoplasma não se refere à porção periférica do citoplasma, conforme definido pela biologia, mas se refere a uma substância que se acredita seja a força nervosa e que tenha propriedades químicas semelhantes às do corpo físico, de onde provém. Apresenta-se viscoso, esbranquiçado, quase transparente, com reflexos leitosos, e é evanescente sob a luz, e está situado entre o perispírito e o corpo físico. É considerado a base dos efeitos mediúnicos, chamados físicos, pois através dele os espíritos podem atuar sobre a matéria. Não é o espírito que se materializa, e sim o ectoplasma que se adere à forma do perispírito do espírito. O ectoplasma sofre muito a influência da luz do dia e da luz branca. Foi por isso que Jesus subiu com os discípulos ao monte depois das 6 da tarde. Os espíritos não produzem ectoplasma, eles apenas podem manipulá-lo. O ectoplasma se apresenta à visão dos desencarnados como uma massa gelatinosa pegajosa, branquíssima e semilíquida, que é emanada através de todos os poros do médium, mas em maior proporção pelas narinas, pela boca ou pelos ouvidos, e pelas pontas dos dedos e ainda pelo tórax. Entendo que, ao se depararem com algo desconhecido e novo, o medo ficou mais evidente. Tendo em vista as mudanças que já estavam ocorrendo e todo o burburinho da época em volta do Messias, este fato acabou inusitado para eles e trouxe um medo do novo, o medo do que iria acontecer se todos soubessem o que os esperava de fato. Tendo em vista que naquela época eles já estavam todos pregando a palavra do Messias, e essa palavra ela era de certa forma até um pouco, vamos dizer assim, como eu posso dizer, rejeitada por uma minoria por medo da represália dos governantes da época, eles se depararam com essa situação nova e pensaram: será que vamos ser capazes de continuar cumprindo e pregando a palavra do Messias, e mais esta novidade? Então isso para eles gerou um medo talvez da responsabilidade maior que estavam na mão deles, porque a confiança que Jesus e que Deus colocou junto a eles, eles talvez estivessem com medo de assumir. Naquele momento travou tudo, vamos dizer assim, que é uma coisa natural. Nós normalmente como se fosse uma autodefesa nossa. Assim como nos dias de hoje, esse medo existe não só no âmbito religioso, como no âmbito político, profissional e particular e pessoal. É isso que eu penso. Passo a palavra. Bem, a Sheila já nos fez entender, né, o que seria esse medo, bem como, né, ampliou o significado para os nossos dias atuais. Assim, eu não teria nada mais a acrescentar.
Damos continuidade perguntando para o professor Joel. Professor Joel, como é que podemos entender esse levantar dos mortos que em muitos textos bíblicos traz como ressurreição? O que é a ressurreição? Na verdade, minha irmã, em todas as considerações que foram feitas e que representam as conquistas evolutivas do ser humano, através de muita pesquisa, de muita análise, foram apresentadas de maneira brilhante pelos que nos antecederam, pelas irmãs, mas o importante é considerarmos que a humanidade, na sequência do tempo, foi orientada com muita sapiência para que paulatinamente pudessem, no seu crescimento espiritual, na medida em que o crescimento se verificava, adquirir o entendimento destes fatos. Como bem disse a nossa irmã há poucos momentos, nós mesmos ainda não compreendemos o todo. No entanto, é preciso que citemos a experiência que aconteceu durante 3 anos por William Crookes, usando os préstimos mediúnicos da Florence Koch para a materialização da entidade espiritual que se fez identificar pelo nome de Katia King. É claro que não é propriamente um produto da célula, mas pode-se dizer que é um produto fornecido também pelas células através da atividade metabólica e que, na verdade, foi analisado e foi constatado quando William Crookes pediu um pedaço de vestimenta, de vestido da entidade espiritual materializada e ela retirou um pedaço e deu para William Crookes. Ele levou para o laboratório este pedaço de pano e fez a análise. E o que constatou? Constatou a presença dos componentes que faziam parte especialmente do tecido conjuntivo. É claro que a médium foi a que mais forneceu esse ectoplasma, que era do seu próprio corpo e produzido por ela mesma através da atividade metabólica. Mas também é preciso dizer que os circunstantes que apresentam o mesmo atributo também ofereceram esse ectoplasma para que esse evento de manifestação física tão concreta, ao ponto de ter sido fotografada, pudesse se verificar. Então, na verdade, nós vamos aprendendo pouco a pouco. E o motivo pelo qual, então, foi levado Pedro, Tiago e João, entende-se, e o horário também, porque foi necessário que naquele evento de materialização de Moisés e Elias acontecesse também a transfiguração de Cristo e não deveria ser revelado para as pessoas porque elas não estavam ainda habilitadas para fazerem essas interpretações e, na verdade, o que queria é existir celeuma e até mesmo chacota, porque a pessoa não tendo capacidade de entender, ela é incapaz para analisar e aceitar. A gente sabe que o fluido cósmico universal é a matéria-prima de formação do universo e, na verdade, isso que nós chamamos de ectoplasma e que dentro das circunstâncias que mais ou menos, eu digo, a biologia explica, é fruto também do fluido cósmico, que invade o corpo da pessoa e adquire um grau de condensação, sim, como foi dito com muita propriedade. Eu diria que as apresentações que antecederam essa manifestação que estou fazendo foram brilhantes. As nossas irmãs e irmãos foram muito bem sucedidos na exposição do fato. Mas o que importa é que, na verdade, Cristo deixou a certeza absoluta com este evento que seria transmitido depois através de seus discípulos de que a vida não termina nunca. A alma é eterna, a morte não acontece, como já foi dito também no presente programa. Só que, na verdade, o povo judaico naquele tempo não tinha grande conhecimento de causa, não tinha nem condições, eles não sabiam como iria acontecer.
Eu não sei se não estou avançando muito, minha irmã. Talvez depois tenha espaço para que a gente possa desenvolver outras conotações importantes que estabelecem, inclusive, e se for permitido eu faço, a diferença entre ressurreição e reencarnação, porque realmente existe muita dúvida e bastante celeuma a respeito deste fato. Então, Poliana, já que o professor Joel já nos trouxe o que é, na verdade, né, esse levantar dos mortos, né, que seria a ressurreição, como é que a gente pode entender a reencarnação? Bem, como o professor Joel já fez toda uma introdução que ficou perfeita, né, eu vou trazer de uma forma bem simples, até para a gente dar prosseguimento aos nossos estudos. A encarnação, do latim incarnare, significa fazer-se carne. Então, por conseguinte, reencarnação é refazer-se carne. De acordo com a doutrina espírita, esse refazer-se carne seria reviver no mundo material, em diversas oportunidades, com o fim objetivado, né, segundo a questão 167 do Livro dos Espíritos, que é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, o motivo de virmos à carne, né, uma vez que estamos na situação que somos espíritos, é justamente para, enquanto no mundo material, possamos passar por expiações e pelo melhoramento progressivo. Então, a doutrina espírita defende que a reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para espíritos muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de que formamos da justiça de Deus, para com os homens que se acham em condição moral inferior. Então, reencarnação, né, está dentro das leis de Deus e é uma forma de justiça para com todos os homens de uma condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Essa citação está contida no Livro dos Espíritos e basicamente confirma a tese de que fazer-se carne sucessivas vezes, reencarnar, é um mecanismo da justiça divina. Passa a palavra. Professor Joel, teria alguma coisa para acrescentar? Gostaria sim. E agradeço pela oportunidade, já que é tão importante, porque inclusive nós temos crenças religiosas que na atualidade ainda são, embora acionados pela sua fé cega, capazes de dizer que no dia em que José parou a terra, referindo-se ao Velho Testamento, parou o sol, como se fosse possível esta possibilidade. E assim em cima do tema ressurreição. Existem crenças religiosas que acreditam piamente que as almas ficarão adormecidas no sepulcro. Eu mesmo tive, da religião que a minha mãe professava enquanto viva neste plano, a informação de que ela iria ficar adormecida no túmulo, até o dia em que Cristo viesse, quando então a terra se revolveria e os seus restos transformar-se-iam em carne. Então eles procuram interpretar ao pé da letra a ressurreição da carne, como se isto cientificamente fosse possível. Não temos condições de prosseguir desenvolvendo o tema para demonstrar esta impossibilidade, mas só digo, numa frase bem curta, de que pensemos, aqueles que nos estão ouvindo, que após a morte tem necessidade de acontecer a reciclagem da matéria orgânica no ciclo da vida. Então, quando existe a morte, o ser perde o seu corpo, que transforma-se e é aproveitado pela mãe da natureza nas cadeias alimentares. A história da vida é assim. Mas, na verdade,
através dos ensinamentos de Cristo, especialmente com o diálogo que desenvolveu com Nicodemos, Cristo deixou claro a respeito da necessidade de ser preciso que nascêssemos de novo. E Cristo, quando protagonizou a vinda, a materialização, junto com os discípulos, de Moisés e Elias, ele exemplificou neste fenômeno o fato chamado reencarnação, e que o Espírito é eterno. Porque naquela época, quando Elias apareceu, e Cristo afirmou tanto antes quanto depois, afirmou depois da morte de João Batista, dizendo que ele mesmo era o Elias que haveria de vir. Então, Elias era o profeta do passado, que cometeu excessos na sua maneira de servir a Deus. Ele mandou decapitar os sacerdotes pagãos no evento que aconteceu e do qual também não falaremos agora. Mas a verdade é uma só. Ele nasceu como João Batista. Cristo informou este fato. E João Batista também foi decapitado dentro da lei de causa e efeito. Como é que João Batista iria ser Elias, segundo os dizeres de Cristo, se ele era uma pessoa conhecida, era filho de Ana, tinha até um certo grau de parentesco com Cristo? Foi criado entre eles. Só poderia ser João Batista o espírito de Elias se Elias nascesse naquele corpo que foi identificado como João Batista. E realmente isso aí é o que aconteceu. Então percebam nos fatos os elementos que precisamos tomar como referência para que possamos ter a certeza da reencarnação. A reencarnação é a volta da alma a um corpo novo. Agora, quando nós consideramos a ressurreição, como no caso de Lázaro, então sim dá para pensarmos equivocadamente, bem entendido, que depois de morto o corpo, a alma voltou ao corpo. Quando, na verdade, nós, espíritas, sabemos que assim não aconteceu. Cristo, além dos outros atributos, num grau incomensurável, ele tinha a dupla visão. E na sua dupla vista ele enxergava o corpo e sabia se ele estava ainda com vitalidade de ser vivo, embora estivesse num estado cataléptico, muitas vezes com morte, como se fosse uma morte aparente. E então Cristo enxergou o laço fluídico, ainda prendendo a alma ao corpo, e usando o seu magnetismo incrível, maravilhoso, revitalizante, ele ordenava às pessoas que a vivam, como, por exemplo, o filho da viúva de Naim, como, por exemplo, Lázaro mesmo. Ali, sim, as pessoas, na sua limitação em termos de entendimento, eles chamaram isso aí de ressurreição. Porque realmente, para eles, os leigos daquele tempo, a alma havia voltado ao corpo. Mas, na verdade, a gente sabe, não havia acontecido a morte. Então, Cristo não viabilizou nem contrariou as leis divinas expressas pelas ciências que chamamos fisiologia, biologia e outras muitas ciências. Mas é preciso que nós usemos o nosso grau de progresso dos dias atuais a fim de que possamos dar para aquelas pessoas que atingiram um certo grau de maturidade espiritual, os meios para que elas possam pensar e constatar que Cristo não conseguiu no seu tempo ensinar tudo. Se houvesse conseguido, não teria necessidade da doutrina do Consolador prometido que ele mesmo rogou ao Pai para que o Pai enviasse, a fim de que nos ensinasse muitas coisas que ele ainda, naquele tempo, não poderia nos ensinar. Assim, então, entendemos. A ressurreição é a volta da alma ao corpo, mas porque está ligada ao corpo. Isso aconteceu mesmo, viabilizado por Cristo, mas porque a alma ainda não estava desvinculada do corpo. Porque depois que o corpo morre e a alma se afasta, não tem como acontecer esse milagre. Ou seja, Deus fez leis, mas não tem necessidade de derrogar suas leis. Embora a gente saiba que Deus é Deus.
Se ele quisesse, até posso admitir que ele faria, mas ele nunca derroga as suas leis. E a reencarnação é a morte, a liberação da alma, do espírito e perispírito, que pode retornar a um novo corpo, tal como acontece e tal como temos tantas e tantas comprovações. Eu não sei se eu consegui dizer tudo o que precisava, minha irmã, para ficar melhor o nosso entendimento, porque longe de mim a ideia de pensar que estou explicando o todo, porque sei das minhas limitações. Estou procurando aprender. Com a palavra, minha irmã. Muito bem colocado pela Poliana, complementado pelo professor Joel. Ficou, então, muito mais simples a gente entender o que seja ressurreição e o que seja reencarnação. Bem, depois de tudo que foi colocado, né, aprendi bastante, não tenho nada a acrescentar, vamos passar para o nosso próximo questionamento, perguntando para Ione. Ione, como podemos interpretar esse trecho do Evangelho, tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Por que Jesus pede para que não contem a ninguém o fato que eles presenciaram? Ao ter como base o texto de Emmanuel, Dádivas Espirituais, o mestre aconselhou que se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Aqui podemos entender, que além de o contexto da época não estar preparado para tais revelações devido às normas rigorosas e à própria cultura, sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Em várias passagens do Evangelho, Jesus nos diz que os que têm ouvidos de ouvir ouça. Sendo assim, exprime que nem todos têm condições de compreender certas verdades, e que muito bom seria se mais o ouvíssemos, do que para crer fosse preciso ver. Não esqueçamos, que nem todos, todos nós estamos marchando para Deus. Porém, os caminhos não são os mesmos para todos, tampouco o tempo de aprendizado. Passo a palavra. A Ione nos colocou muito bem, nada a acrescentar. Perguntamos então para Rita. Rita, omitir parte do conhecimento quando se está diante de pessoas que ainda não possuem a maturidade para entendê-lo é o mesmo que mentir? Por quê? Ensina a doutrina que, enquanto a parte material da ciência exige somente olhos que observem, a parte espiritual, certo grau de maturidade que independente da idade e do grau de instrução, porque é pelicular ao desenvolvimento do espírito. Entendemos a lógica, a palavra ciência, no sentido amplo do conhecimento, e não em termos restritos de laboratórios ou gabinetes de pesquisa. Ciência na acepção lata de saber, a fim de que nós possamos situar bem no pensamento da doutrina. Traduzida em expressão mais simples, a lição doutrinária quer dizer claramente que sem a necessária maturidade espiritual não temos condições de penetrar em determinadas nuances ou sutilezas do conhecimento. Faz-se necessário esforço próprio, o refinamento íntimo, a aquisição, enfim, os valores mais profundos. Obviamente que a maturidade não significa envelhecimento, mas experiência, equilíbrio, senso de responsabilidade, aprimoramento moral. Claro que a idade física, sobre o peso dos anos, como se costuma dizer, às vezes favorece muita experiência, mas não se pode condicionar sistematicamente a maturidade espiritual às demarcações da faixa etária. Diante do que a Rita nos trouxe, ficou claro que não é o mesmo que mentir, É simplesmente adequarmos essa nova verdade, esse novo ensinamento, ao grau de entendimento daquele que está nos ouvindo. Assim, vamos dar continuidade. Vamos perguntar para Cris Pereira.
como entender as palavras do benfeitor quando ele diz: se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. Como é que a gente pode entender isso? O que é preciso vigiar mais ainda as questões espirituais, Cris? Como diz no texto, precisamos de maior vigilância no trato com o plano espiritual, entendendo que isso significa nosso compromisso assumido perante Deus. A vida na Terra é apenas um estágio. Nossa verdadeira morada é compromisso. E compromisso é no plano espiritual. Mas, claro, tem reflexo em nossa vivência na Terra. Então, essa vigilância, entendo que vem da relação no lidar, saber, compreender e se relacionar na busca do conhecimento. E, assim, afinizar com o bem e o amor do Pai. E estar em relação com Jesus e os seres do bem. Então, a Cris Pereira nos trouxe a compreensão, né, em outras palavras, de que, na verdade, somos espíritos, lógico que a gente precisa vigiar, né, enquanto os atos da vida comum, porque é através desses atos da vida comum que nós vamos construir o nosso futuro, o nosso dia a dia. Mas também é muito preciso a gente vigiar os atos referentes ao espírito, ou seja, o nosso grau de moralidade, os nossos pensamentos, que muitas vezes a gente não coloca os pensamentos, né? Parte da vigilância aqui da ação, acha que somente a ação tem importância. Se lembrarmos aí, como foi muito bem já colocado aí, que tudo é energia, né? Nosso pensamento é energia, né? E a gente plasmando essa energia vai ficar aí, e ela vai ser plasmada, ela vai acabar sendo moldada à nossa realidade, em vista daquilo que plasmamos, né? Vamos ficar com as formas, pensamentos, e por conta disso vamos sentir a psicosfera ao redor, né? Mais carregada ou não. Então, daí a importância da gente vigiar os pensamentos. Sem contar que os pensamentos são vibrações, e por conta dessas vibrações nós estabelecemos conexões, né? O homem não é um ser isolado, ele está mergulhado em um oceano, né? Com outras vibrações de outros espíritos, encarnados e desencarnados. Então nós vamos estar nos conectando, formando aquelas teias, aqueles fechos, né? De acordo com aquilo que pensamos e agimos. Então daí a importância de vigiar, porque muitas vezes a gente nem se apercebe disso. E aí acabamos assumindo pensamentos, atitudes que não são nossas, né? Ou contribuindo para poluir ainda mais a psicosfera. Para finalizar, vamos para o nosso último questionamento, perguntando para Ana. Ana, como é que podemos entender as seguintes palavras de Emmanuel? Tudo que se conquista do céu é realização intransferível. O que seria essa conquista e essa realização intransferível? Boa noite. Bem, tudo que se conquista do céu é mérito próprio, devido à sua conduta, respeito às leis divinas e amor ao próximo, praticando a caridade. Ou seja, é como conhecimento que adquirimos na terra. Nenhum ladrão pode nos tomar. Assim são com nossas conquistas espirituais. São só nossas. Não podemos transferir a ninguém e ninguém pode nos tirar. Passa a palavra. A Ana colocou muito bem, né, o significado desse questionamento. Nada tenho a acrescentar, então vamos passar para os comentários finais. Como comentário final, eu trouxe uma mensagem da redação Momento Espírita, retirada com base no capítulo Despertar de Ryan, né, de um livro Histórias para Aquecer o Coração dos Pais. Então, o texto chama A Transformação. Bob estava sentado no banheiro em meio a um mar de chapas de gesso, em plena reforma. O filho de 13 anos entrou e perguntou se ele podia levá-lo para jogar golfe qualquer dia desses. Bob segurou o não entre os dentes e combinou que na sexta-feira, após o colégio, ele apanharia o filho e um amigo e iriam ao campo de golfe. A sexta-feira chegou com uma chuva fina e Bob já queria desistir do programa,
tanto pela chuva quanto pela reforma que ainda não estava concluída. Mas, na hora marcada, trocou de roupa, colocou os tacos, se preparou e foi à espera dos garotos na escola. Quando seu filho entrou no carro e viu que o pai estava usando um chapéu de golfe, olhou perplexo e perguntou: "Você vai jogar golfe conosco?" O pai, então, entendeu que ele não tinha sido convidado. Em poucos segundos, passaram pela sua cabeça os 13 anos de paternidade. Do nascimento, as fraldas, as mamadeiras, tarefas da escola, conserto de bicicleta, enfim, as idas e vindas, né? E eles sempre juntos, ele e o filho. Mas agora tinha vontade de gritar, perguntar como é que ele podia fazer aquilo com ele. Eles eram ou não eram uma dupla? Precisava dizer algo, como estava magoado. Contudo, disfarçou com uma interrogação. Eu jogar? Você sabe que estou cheio de coisas para fazer em casa. Deixou o filho e o amigo no clube e voltou para casa. Pelo caminho, ia pensando o que poderia acontecer com seu pequeno. Quem tiraria a bola dele? E se caísse um raio? E se ele tivesse hipotermia? Se fosse atropelado por um carrinho? Dentro de si, uma sensação de que um elo se rompera. A vida nunca mais seria a mesma. Estava sozinho. Entrou em casa com a cara de um adolescente que se sente rejeitado pela turma. Quando a esposa lhe perguntou por que voltara tão cedo, fez ar de abandonado e lamuriou. Não fui convidado. Ela riu, ele ficou muito ofendido. Depois deu-se conta de sua imaturidade e também riu. Retomou à rotina do trabalho, do banheiro. A vida é assim mesmo. Ele tinha preparado seu filho para aquele momento, desde que ele nascera. Não para jogar golfe com ele, mas para jogar no mundo sem ele, com seus próprios tacos, suas estratégias, sua confiança. Lembrou-se de si próprio, de como seu pai lhe fora descortinando perspectivas novas a cada ano, abrindo-lhe espaço para crescer. Era isso, seu filho estava se transformando num homem. Algumas horas mais tarde, o filho voltou. Bob continuava entretido na reforma do banheiro. Ouviu os passos dos tênis encharcados indo em direção ao banheiro e as reclamações desde que ele adentrara o lar. O campo parecia um lago. O jogo estava horrível. Ele não conseguia acertar nada. Ainda molhado, olhou para o pai e convidou. Você pode me levar para jogar um outro dia? Estou precisando de ajuda. Bob olhou, cheio de amor, e lhe disse: Claro, meu filho, quando você quiser. Celebrou intimamente e disse adeus. Obrigado por me deixar fazer parte desse maravilhoso processo de transformação. Assim também acontece conosco. Deus, na verdade, mesmo sendo Pai, nos prepara para vivenciarmos os aprendizados da vida e que assim possamos atingir a maturidade. Então, o processo de reencarnação nada mais é do que esse aprendizado, como acabamos de vivenciar hoje aqui. Que possamos, na verdade, reconhecer, né, que ainda somos um tanto quanto imperfeitos e pedir, né, sempre o auxílio do Pai para que Ele possa cada vez mais estar junto conosco, participando desse nosso aprendizado. Vamos agora, então, passar para a nossa prece de encerramento. Jesus, Divino Mestre, mentores espirituais amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, mas também todos vós outros espíritos sábios e benfazejos, que possam estar em sintonia com estes momentos e que vibram na frequência do bem, e acreditam e professam as verdades que Cristo nos ensinou. Suplicamos a todos vós, em nome do Divino Mestre Jesus, a ajuda não somente para nós, não somente para os membros espirituais e espíritos encarnados, pertencentes a essa região na qual a colônia Maria de Nazaré existe,
mas também a todas as entidades espirituais dos vários recantos da Terra. Que vocês possam vibrar criando com o vosso poder pensante a energia de amor numa frequência que possa atingir a humanidade inteira, especialmente aqueles que transgridem as leis divinas, para que consigam ter a sua oportunidade de reconciliar-se consigo mesmo, reparar suas faltas e aprimorar-se na senda da vida dentro da eternidade, para ter coexistência harmônica com os bons espíritos, com Jesus, com os irmãos da colônia Maria de Nazaré, e especialmente sentirem o Deus verdadeiro dentro de cada um, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. Como somos imperfeitos, amigos espirituais, como sentimos a limitação dos nossos conhecimentos, mas a nossa súplica neste momento não é principalmente adquirirmos os conhecimentos que fazem parte da sabedoria divina concretizadas no universo, mas pedir sim a ajuda para que possamos aprender e, tendo as vossas sugestões e envolvimento, a pôr em prática os ensinamentos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós como única modalidade por meio da qual poderemos evoluir em direção a Deus através dos processos reencarnatórios. Agradecidos a vós, irmãos espirituais, e pedindo bênçãos para todos os trabalhadores da Cavile, que todos possam ser amparados por vós para terem cada vez mais o sucesso necessário no desempenho deste trabalho, e que os mesmos possam encontrar a receptividade, não só no plano material, mas também nas dimensões espirituais. Obrigado, Maria de Nazaré. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos espirituais, amigos. Obrigado, amado Pai Celestial, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma noite serena e um final de semana repleto de paz e serenidade. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. A alegria que vem no meu coração por te ver aqui.